Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Alice cuidou bem de vocês? Foi bom. Bom, vamos continuar aqui nosso papo, né? Está muito bom, sinal. E a gente fez uma antecipação do texto. Lembro que próxima quarta é feriado, né? É o dia do golpe, 17 de setembro. E então só nos vamos encontrar novamente daqui a 15 dias. A gente está vendo um rapaz que... Como é o nome dele, Yasmin? Thomas, o quê? Tu lembra? Enfim, bom, depois a gente informa para vocês. É um evento que a gente vai fazer daqui a 15 dias, né? Porque quarta é feriado. Então, a gente vai trabalhar hoje, vou trabalhar esse texto aqui, que por sinal é muito bom, não sei se vocês leram. É um texto da Ângela Fonseca sobre poder, corpo em Foucault, qual corpo, né? É muito interessante, porque ela, né, problematiza o corpo em Foucault, até fala um pouquinho da Butler, mas ela se centra um pouco no Foucault, né, de como Foucault, a tese geral dela, que eu imagino que vocês tenham aí também acompanhado, é que rigorosamente o Foucault não tem propriamente uma teoria do corpo, né, o que é o corpo. O corpo é como que um palco que é atravessado e se encena uma série de configurações das relações entre o poder, o saber e etc. Né? É a ideia geral, tá? Mas, enfim, eu queria também acompanhando, mas também queria saber de vocês, para não ficar essa coisa muito dando aula, que vocês também façam questões, tirem dúvidas, passagens que vocês não entenderam, porque eu não sei como é que vocês estão com a leitura de Foucault, né? Mas talvez alguém já esteja um pouco mais avançado, está começando e tal. Então, vocês fiquem à vontade também para a gente pode ir esclarecendo algumas questões conceituais no próprio Foucault, tá? Então, oi. Já para começar, Diga. posso falar? Acho que Eu vou fazer uma conferência no dia, está na programação, sobre o corpo em psicanálise, tá? Mas para não lhe deixar no vazio, aí a gente vai ficar até o fim do ano falando isso, né? Eu estou estudando isso desde 18, desde 19. Comecei a estudar a questão, mas reportei um problema de pesquisa de estudo desde 19. O corpo na psicanálise é um mundo, né? Mas veja bem, tem uma coisa muito interessante que a autora se comenta aqui, e nessa conferência que eu vou fazer, eu vou falar muito disso, que é a ideia do incorpóreo. De que ela mostra como, por exemplo, existe essa ideia do incorpóreo é uma ideia dos estoicos, que o Lacan retira, não só o Lacan, mas muita gente, né? Que os estoicos falam desses elementos do corpo, e um dos elementos é o lecton, que é o incorpóreo. Né? Existe algo no corpo que é da ordem do incorpóreo. Se você for um bom cristão, você vai chamar de alma, não é? Mas tem alguma coisa que anima isso em Platão também aparece, né? Anima o corpo, que seria a alma, né? Ou o incorpóreo. Existe toda uma discussão exatamente porque mostra como o corpo ele precisa de um certo esvaziamento da materialidade do corpo. Né? Em psicanálise, a gente fala do esvaziamento do gozo do corpo. Por exemplo, você seria insuportável se a gente tivesse toda hora se deparando com o real do corpo. Né? É uma coisa meio estranha. Quando é que você se depara com o real do corpo? Quando você adoece. Né? Adoece, aí você se dá conta que tem corpo. Eu estava brincando com o pessoal da graduação, né? Eu fui saber que tinha vesícula há 6 meses atrás, porque eu estava com pedra na vesícula. Quer dizer, a vesícula não entra na sua imagem narcísica do corpo. Por mais que você tenha... Né? Hoje, nós temos esse conhecimento teórico, científico, do que é uma vesícula. Né? Mas, obviamente, quando você se olha no espelho, você não vê a sua vesícula.
Se você estiver vendo, vai ter que procurar um psiquiatra para ver o que é que está acontecendo, né? É muito interessante, porque nas psicoses você tem essas alterações, né? O sujeito vê um corpo deformado, ou vê uma parte do corpo que não está lá, ou vê como o Schreber se tornando o corpo dele, se transformando em corpo de mulher, né? O Schreber, não sei se todo mundo já conhece o Schreber, eu já ouvi falar, pelo menos, o caso clínico não, nunca foi caso do Freud. Freud faz uma análise do livro do Schreber, né? Que era um grande juiz alemão que pirou e escreveu um livro e se organizou um pouco a partir disso. Mas tem esse elemento do incorpóreo, né, que tem a ver exatamente, quer dizer, a Butler fala nisso, o Foucault, eu gostei do texto porque se refere a Butler, né? Ele não se refere à psicanálise, ela, né? Não se refere à psicanálise, mas se refere a Butler, faz muita articulação com outros autores. Então, essa problemática do incorpóreo, ela implica exatamente alguma coisa que é produzido no corpo, né? O Foucault, ela tem uma passagem aqui, que eu não sei, não me lembro bem onde é que está, que ela diz assim, de que o Foucault faz uma inversão, a partir do vigiar e punir, ele faz uma inversão da lógica platônica, né? E na lógica platônica, que se mantém na lógica cristã, o corpo é a prisão da alma, né? Essa lógica platônica se mantém no cristianismo. O corpo é uma prisão da alma. Para Foucault não é assim, é o contrário, né? Quer dizer, é a alma, obviamente nós não estamos falando da alma cristã, né? Nós estamos falando esse incorpóreo, que é, por exemplo, se vocês quiserem chamar de subjetividade em Foucault, pode ser, né? Essa subjetividade que habita o nosso corpo e que é produzida, que constitui o corpo, né? E, para finalizar a sua resposta, porque eu não vou poder me desenvolver muito com isso, você vai esperar o dia... Que dia é, gente? Que é na programação, é no começo de outubro. Sim, é. Aí o nosso encontro aqui, eu vou falar só sobre o corpo e psicanálise. Especialmente em Lacan, né? Vou pegar passar do Freud até o Lacan. Agora eu me perdi, o que eu queria dizer. Sim, isso. Quer dizer, tem uma questão em Foucault, semestre passado, a gente trabalhou com aquele livro da Butler, que não é nada simples, é um livro difícil, Os Corpos que Importam, e a Butler está quebrando a cabeça com essa questão da materialidade do corpo, né? Se existe uma materialidade do corpo, se o corpo, né, existe uma materialidade anterior, que sobre essa materialidade se recai, por exemplo, todos os dispositivos discursivos e simbólicos, etc., ou não, ou se é... O povo está entrando aqui no online, peraí. Ou se a própria inscrição desses dispositivos simbólicos, que na psicanálise a gente chama de linguagem, né? Na estrutura de linguagem, vai se inscrevendo no corpo, vai produzindo o próprio corpo. Entende? Não sei se vocês lembram, não sei quem estava aqui no semestre passado, mas a Butler começa o texto dela, lá o capítulo 1, 2 ou 3, não me lembro, questionando, interrogando e recusando uma proposição muito comum, inclusive dentro do estudo de gênero, de que o sexo é biológico e o gênero é cultural, né? Essa ideia de que existe um sexo anatômico, biológico, e que o gênero seria exatamente essa roupagem, em lacanês a gente chama de semblante, né? Essa roupagem simbólica que a gente inscreve sobre o corpo. E que isso é meio que aceito, vamos dizer assim, inclusive dentro de alguns estudos de gênero. E a Butler está questionando isso. A Butler está dizendo, inclusive o livro é difícil por causa disso, porque ela está, né, ela está cavucando, ela está meio que tentando responder a isso. Mas a posição dela é que não é. No fim das contas, a Butler não aceita essa distinção, né, de que o sexo é biológico, anatômico, porque você nasce macho ou fêmea, vamos dizer assim, né? E por sobre
a materialidade biológica do corpo de macho ou de fêmea se constitui um gênero que aí é diversificado. Não é propriamente uma tese ruim, não é? Mas é uma tese problemática. Entende? Mas é uma tese problemática. É uma tese, vamos dizer assim, que já avança com relação à primeira tese, de que a materialidade do corpo determina o gênero, o que não é verdade, né? Tudo prova o contrário. Se você nasce macho, você se torna homem. Se você nasce fêmea, você se torna mulher. E não é verdade, né? Mesmo se você considerar só a questão binária aí, você não vai ter necessariamente esse percurso. E mesmo assim, se você considera um homem cis hétero que nasceu macho e se tornou homem, vamos dizer assim, do ponto de vista identificatório, ainda assim, isso não é uma coisa simples. Estou nem falando da mulher, porque essa interrogação que é uma mulher é muito mais aberta em psicanálise, né? Mas o que é um homem também é um problema. Se não fosse assim, os homens não iam para análise. Não é? A identificação, o reconhecimento de que eu sou homem acabou-se, fechou, não tem buraco, né? Não é assim. Exatamente a identificação sendo simbólica, ela sempre está em aberto. Quer dizer, existe vamos dizer assim, uma certa, não sei se é propriamente uma ingenuidade, talvez seja uma ingenuidade, é um equívoco do masculino de achar que isso o Freud sacou, ele só não desenvolveu, mas o Freud sacou, abriu a questão de que o falo seria exatamente o significante que daria toda identificação masculina. Freud sacou que não era bem assim. Né? E aí ele abriu a questão. Ele não responde. Quem vai responder é o Lacan, na psicanálise. Né? Mas, enfim, de todo modo, assim, é só para dizer que o gênero, se a gente considerasse isso, de que o gênero seria construído, né? Haveria um construtivismo do gênero, e o corpo seria uma biologia, uma materialidade biológica natural, né? Pré-simbólica, vamos dizer assim. Mesmo se fosse assim, se não tivesse, por exemplo, uma diversidade de gênero, mesmo assim seria um problema. Quando você tem um homem cis, a questão ainda é em aberto. Né? Você não se identifica e não se reconhece como homem de uma vez por todas. Né? E é a mesma coisa para a mulher cis. Então, mas diga. Eu acho que se esquece muito se você passa o processo de afirmação de Exatamente. a gente sempre acaba olhando para as pessoas trans pelo olhar para pessoas cis, mas se a gente olhar pelo olhar para pessoas cis, a gente consegue ver que elas também têm a Claro, exatamente. E todos, no final das contas, aceitam esses poderes que são colocados no corpo, né? Que essas construções, que é a comunidade, que é a masculinidade. Né? E aí, quando essa pessoa que é cis entra em contato com isso, ela também passa por fazer uma afirmação. Ela também se permite ser por essas forças, né? Então esse corpo é mudado. Né? Esse corpo ele é materializado dessa maneira. Exatamente. Porque esse reconhecimento, óbvio, isso não aparece, eu vou falar da análise, obviamente, porque é o meu métier, mas isso aparece na vida de todo mundo, né? Quer dizer, essa interrogação, né? Porque, por exemplo, o homem neurótico comum, vamos dizer assim, ele se interroga se eu sou suficientemente homem, se eu não sou suficientemente homem, é a mesma coisa para a mulher. Se eu sou suficientemente mulher, se eu não sou e tal. Isso é uma interrogação, não é? Que fica em aberto. A análise não vai resolver essa parada assim, vai dizer, no fim das contas, olha, você é homem, ou você é mulher. Tranquilo. Fique tranquilo. Nunca mais. Até porque lembrem-se que a ideia de bissexualidade em Freud, que é um pouco polêmica e complicada, mas que se mantém na psicanálise, não tem a ver, primeiro que não tem a ver com a ideia de bissexualidade, por exemplo, no sentido de gênero, né, mas tem a ver com posições do sujeito na estrutura. Uma posição de sujeito é uma posição objetal, não tem a ver propriamente com gênero. Porque o sujeito em psicanálise não tem gênero. Ele é sujeito, não é? É outra coisa. Quer dizer, se você faz um semblante masculino, ou um semblante feminino, ou qualquer outro, são outros 500, mas o sujeito, rigorosamente, não tem gênero. Né? Do ponto de vista de que não é um sujeito homem ou mulher, ou gay ou lésbica, é um sujeito. Em psicanálise, isso tem uma perspectiva bem importante, que depois a gente pode falar nisso. Né?
Eu estou escutando um podcast que chama Corpo Especulado, não sei se alguém aqui já ouviu falar. São dois jornalistas que falam sobre como a ciência percebe o corpo feminino. E, assim, tem umas informações que são bem chocantes. Por exemplo, uma delas é que a gente tem a sensação de que sexo biológico é uma coisa que sempre teve aí. Mas teve um cientista que chegou no momento e disse: é isso que define o sexo biológico. Que até então não era bem assim. O que eu quero dizer com isso, né? Que foi colocado lá. Que, por exemplo, uma forma de definir o que era sexo, né, o sexo biológico da criança, quando nascia, era olhando na genitália. E aí, né, vagina, mulher, pênis, homem e tal, sendo que tinha a questão das pessoas intersexo, que à época eram chamadas de hermafroditas, né? E aí, a forma como acabavam lidando com isso era fazendo cirurgia naquele recém-nascido para adequar, ou para um ou para o outro, dependendo do que estava mais à mostra, né, o que parecia mais e tal. E que esse tipo de prática, inclusive, continua até hoje. Né? Contada a história de uma mulher que teve uma criança intersexo e o médico, quando viu no útero, perguntou: você quer tirar esse bebê? Naturalmente, como se né, as questões com relação à boca não se aplicavam para aquela criança que é intersexo. E aí ela falou que não era questão para ela, e quando nasceu, ela teve um grande problema por não querer fazer essa cirurgia de adequação genital, não sei se chama assim. E aí ela não conseguia registrar a criança, porque na certidão de nascimento você tem que colocar ou masculino ou feminino. E aí, num certo momento, alguém chegou e disse: bem, pois então, como tem essa questão de intersexo, vamos definir por XX e XY isso que fala, né, o sexo biológico. Só que continua tendo a questão de que nas células não é tão simples assim, né? Não é só todas as células XX, todas as... Então, assim, é algo muito mais complicado do que o que a gente consegue fazer de leitura, que eu acho que vale a pena. E aí, quem tiver interesse, o podcast é Corpo Especulado. Tem muitas coisas interessantes desse tipo. O Cresciado também fala sobre os corpos intersexos, que corpos não binários também. E aí ele aponta a questão sexual como politicamente, socialmente, a nossa civilização não consegue lidar com a dualidade, com algo que seja ambíguo. Então, ele fala dos corpos intersexos, olhar para o especialista como asepsia, adequando para ser ou masculino ou feminino, bom. E aí, questiona até que ponto a psicanálise é bem provocativa, ele questiona até que ponto a gente, quando campo, não está também a favor dessa sepsia, trabalho dessa sepsia, dessa organização desse grupo binário, masculino ou feminino. Tá? Minha mulher, que é psicanalista também, ela trabalhou uma época no Hospital das Clínicas. E atendendo crianças, ela trabalhava muito com crianças com a psicose, com autismo e etc. E ela recebeu uma situação de uma menina que era intersexo, na época era hermafrodita, né? Se chamava hermafrodita, e ela tinha exatamente um problema anatômico e tal, e etc. Quando ela recebeu a menina já tinha 1 ano. E a mãe, que não estava muito preocupada com isso, tratava a menina como menina. Né? Então, essa menina tinha 1 ano. Veja que 1 ano para a psicanálise é um tempo, é um século. Né? O primeiro ano tem uma importância fundamental. Então, a menina já andava de vestidinho e tal, e etc. Tá? O que aconteceu? Os médicos resolveram fazer exame de DNA. Aí, minha mulher que atendi ficou preocupadíssima, porque o que aconteceu? Se o exame de DNA desse que ela era homem, os médicos iam querer que ela fizesse uma correção genital, porque eles iam fazer a tal da correção genital, né? Iam querer que a menina se tornasse anatomicamente homem. Entende? Porque é exatamente o que você está falando. E a ciência é neutra, lembrem-se disso, né? Até parece. Por sorte, o exame de DNA deu que era fêmea, não é? Deu que era fêmea. Se desse que era macho, ia ser um problema, não é? Ia ser complicado. Você imagina a cabeça dessa menina que, sendo tratada como menina, de repente ia ter que ser tratada como macho, né? Como homem, não é nem como macho, é como homem a partir dali. Né? Como é que Pois é. Enfim, mas é só para ver como os discursos e as relações de poder que se estabelecem aí. Né?
se chama diferenciação sexual. A diferenciação sexual é esse processo biológico, fetal, para acontecer se você tiver determinado gênero ou não, que é chamado. Quando tem essa diferença, na diferenciação, muitas vezes vai ter diversos tipos de quadro. Não dá para realmente quadrar quadros individuais, até porque depende do nível de estrogênio e da estrutura que aquela pessoa teve dentro da barriga. Isso vai definir algumas coisas. Só que no estudo que foi feito, de todas as pessoas, crianças que nasceram de diferenciação sexual, elas passaram por processo de cirurgia, né, de afirmação de gênero muito cedo. A maioria, acho que 60%, diz não ter se sentido violado por ter feito isso tão cedo. E aí eu acho que assim, isso é uma coisa que pega muito, porque só se nasce uma vez e a gente coloca gênero como se fosse uma coisa tão pontual, né, e aí a gente acabou. Mas que a gente tente ainda, né, flexibilizar muito as coisas. Eu acho que quando você passa por esse processo, muitas vezes você entra em talvez um luto que você nem entenderia, sabe? Um luto de uma identidade que você poderia ter tido e não teve. E é exatamente isso que eles comentam, né? Essa pressa que a gente queria adequar. E aí, no lado dos profissionais pegam e falam assim, mas a gente faz isso pelo bem da criança. Porque ela no colégio vai ter problemas, ela vai sofrer bullying. E aí, o outro lado pega e fala, mas ela sinta bullying, que isso é uma violação um pouco dela, de um direito que ela precisa passar por esse processo de afirmação. Que ela passa o forçadamente. O bem é tão perigoso, né? É. Em nome do bem se faz tanta marmota. Pessoas de bem, né? Caleiro cante com sádio. Mas, enfim, voltando para a discussão, né? Acho que essa é uma questão assim, muito importante, inclusive eu estava falando para a Yasmin, viu? Que a gente vai escrever um artigo sobre isso, que é exatamente essa discussão de que, porque interroga exatamente a materialidade do corpo. Né? Quando a Butler recusa essa distinção entre sexo e gênero, que era uma distinção assim aceita, hoje em dia nem é mais tanto, né? Já é interrogada por conta da Butler. Mas quando ela recusa, ela está tomando uma posição tanto quanto radical, né? De dizer que, por exemplo, o corpo, a materialidade do corpo também é construída. Também é construída. Não é. E aí a posição dela é semelhante à do Lacan, de que não, porque é diferente do Freud. Freud parte do corpo orgânico e tal, e a perversão do corpo pela pulsão e tal, e etc. A gente vai falar disso lá na... Lacan não. Lacan parte da ideia de que no começo é um buraco. Não é a materialidade transcendental do corpo. É um buraco. É bem diferente a posição do último Lacan, né? Porque o Lacan acompanha Freud até um determinado momento. Né? Então, isso é interessantíssimo, porque a interrogação exatamente o que a autora está colocando aqui, pelo menos que eu entendi, vocês digam aí o que é que vocês entenderam também, é que o Foucault ele não tem propriamente uma preocupação em definir o que é o corpo. Não é? Ele toma o corpo como sendo exatamente algo, né, que é atravessado. Daí a importância de estudar Foucault, que não, primeiro que não é uma coisa orgânica, quer dizer, essa posição do Foucault é uma posição construtivista nesse sentido, né? O corpo é construído, tá? Existe uma crítica da própria Butler ao Foucault, que ela cita aqui, de que, no fim das contas, o Foucault termina deixando a ideia de um corpo material, de uma materialidade do corpo, sobre o qual, não é, ele se inscrevem esses discursos todos, e etc. Não é? Uma questão. Quando a gente pensa em uma perspectiva kantiana, o gênero é uma construção da ordem dialética, porque a Butler, em contrapartida, ela vai rejeitar a dialética. Por exemplo, quando a gente vai pensar essa experiência aqui, tem parte muito tenso. Como pensar a dialética com uma teoria que rejeita a dialética? A dialética é Hegel, é Marx. Dialética materialista. Fale mais sobre isso. É uma inquietação. É uma questão interessante. Eu fiquei
que como o gênero se consegue quiser fazer um movimento de vanguarda, né? E possibilitar a emergência de novos defeitos, novas possibilidades de ocupação e transgressão do gênero. Me parece que o movimento homossexual contemporâneo ele está muito essencialista. Ele segue por uma perspectiva muito essencialista. E eu faço parte do movimento social e eu não penso o essencialismo como estratégico sob nenhum pretexto. O essencialismo nunca é estratégico. Mas aí tem um teórico para falar de dialética, né, que é o Adorno, que ele vai pensar a dialética negativa, a dialética da desconstrução, é por abaixo todo um sistema. E a dialética negativa, ela me chega, né, como uma potência realmente para degenerar o gênero, porque o gênero implica a generificação. A generificação é o papel de gênero. Então, não me parece apenas afirmar um gênero e me gaiolar, né, me colocar para dentro de uma gaiola em que eu tenho que sustentar o papel de gênero, me generificar, porque isso implica divisão generificada do trabalho, no aspecto econômico, e assim, não é estratégico, absolutamente não é estratégico. Uhum. Então, a minha questão é, a construção do gênero para é dialética ou poderia ser uma dialética negativa a partir do ator? Então, o Foucault, como a maioria dos pós-estruturalistas, inclusive a Butler também, né, Deleuze, Guattari, essa turma aí, tal, eles não são essencialistas, né? Eles interrogam, eles dissolvem qualquer ontologia. Exatamente, quer dizer, a ideia de transcendental, né, o transcendente, por exemplo, em Deleuze é assim, né? Eles fazem um movimento teórico, exatamente, que tudo seja determinado pelo imanente, não pelo transcendente. Então, a ontologia cai por terra, de alguma maneira. É claro que, inevitavelmente, em algum ponto, você escorrega na ontologia. Né? Se você diz, eu sou gay, por exemplo, não é? O que isso quer dizer, de alguma maneira? Isso pode escorregar na ontologia. Né? O que é ser gay? Né? Pode propor, por exemplo, inclusive um ideal. O que é ser gay, etc. Isso é complicado. E é importante saber também que, de fato, eu estou falando, né? De que corpo eu estou falando. Porque essa questão que você coloca é super interessante. E eu também fico pensando o que habita o quê? Né? Qual o espaço do gênero nessa dialética quando eu penso o corpo para Foucault na perspectiva da materialidade. Seria esse corpo, esse pré-âmbito de gênero, digamos assim, pegando o próprio Adorno, né, que você traz. Um efeito ou uma causa da questão, por exemplo, saber poder, que é algo mais concreto de se observar. Né? Então, para a gente falar de dialética, para a gente também não chegar nos extremismos do que levar o que, né? Seria interessante a gente posicionar esse gênero e esse corpo. E eu acho que a tua angústia talvez casa com a minha, porque eu não consigo casar de que espaço seria esse gênero. Quem habita quem? Entende? Porque se eu colocar o gênero no corpo, eu estou reduzindo. Se eu colocar o corpo no gênero, eu estou materializando. Se eu materializo isso, eu mato Aristóteles, por exemplo, quando traz a questão da alma e do corpo na materialidade. Entende como essa questão da dialética é delicada? Porque a gente acaba que reduz, de alguma forma, para entender algum conceito. Veja. Eu pensei tanta coisa agora. Rapaz. Por exemplo, a discussão que a gente fez semestre passado, que era exatamente uma interrogação radical, né, anti-ontológica da Butler, sobre exatamente a materialidade do corpo. Né? Não pré-existe essa materialidade do corpo, ela não pré-existe a própria constituição do corpo. Por isso que o sexo não pré-existe ao gênero. Entende? Essa divisão. Então, tem uma desontologização aí radical. Né? Entretanto, a Butler sabe que você não consegue viver sem algum tipo de performance. Por exemplo, a ideia de gênero para ela, que entra no campo da performance,
e que eu acho que é uma tentativa exatamente de não escorregar na ontologia, eu acho que é interessante de uma certa forma. Quer dizer, fica complicado porque isso na psicanálise a gente chama, quer dizer, uma economia de gozo, como é que o sujeito goza, né? Quer dizer, a sexuação do sujeito é dada pela forma como o sujeito goza. O gozo em psicanálise não tem nada a ver, não é que não tem nada a ver, mas não é restrito à ideia de prazer, ou de orgasmo, ou de gozo sexual, não é isso. Né? Mas você precisa em psicanálise a gente chama de semblante. Né? Quer dizer, é impossível você viver sem qualquer semblante, sob pena de você ficar muito desorganizado. Porque, por exemplo, aqui a gente está fazendo semblante uns para os outros. Né? Quer dizer, não tem como. Isso não quer dizer, por exemplo, que eu sou professor ontologicamente, vocês são alunos, até porque o nosso grupo aqui não é propriamente um grupo de professor e aluno. Mas supondo que fosse. Isso não me põe, né, ontologicamente no lugar de eu ser, do ser de professor. Né? O que determina isso para mim, que eu sou professor, por exemplo, é a minha performance como professor, né? É o que eu faço e tal, e etc. Então, tem um semblante. É um semblante que me agrada? É. Não estaria aqui. Né? Mas é diferente de você se... E os professores têm isso também, né? Quer dizer, essa coisa de ser professor ontologicamente e tal, e etc. E trabalha sem ganhar dinheiro, né? Tem essa coisa, o professor meio santo, né? Que quer trabalhar sem ganhar dinheiro e tal. Isso não faz uma ontologia. Né? Agora, de alguma maneira, organiza o sujeito na forma como ele se propõe a gozar, ou a desejar, ou o que for. Tem? Professor, que isso que é uma conceito da gente estudando nessa tese sobre o fato de o Foucault ele não ser propriamente ele não propriamente adotar uma tese de farinha sobre esse corpo, né? O corpo é desmaterializado. Isso explica em grande medida que a gente já estava discutindo sobre a gente estava vendo questão de secretário, ficaria, por exemplo, fato e rejeitar, por exemplo, a tese que a relação de poder e sexualidade seria propriamente uma relação de representação, que uma relação de repressão de poder e sexualidade, ela pressupõe ideia, né, de um corpo como objeto, né, que tem alguma coisa que tem que mistério, uma totalidade. Sim. O Foucault, ele não discute, até porque na época dele, quer dizer, década de 60, década de 70, Foucault morreu em 84, se eu não me engano, né? Eu estava na faculdade, então eu sou contemporâneo do Foucault. Né? A carteirada, meu Deus. O nível da carteirada. Fui colega do Foucault, tá vendo? Quer dizer, essa discussão sobre gênero não era propriamente uma discussão que estava em pauta. Né? Quem começou a colocar em pauta foi exatamente a Butler, as feministas e tal. Mas era uma coisa muito restrita aos grupos feministas e tal. Da década de 90 para cá, é que essa questão dessa discussão sobre o gênero ganhou um tamanho, né, importante de lá para cá. Então, quando o Foucault fala disso, ele não discute muito essa questão do gênero. Ele fala, por exemplo, da sexualidade. O que é que ele está dizendo da sexualidade? A sexualidade não é natural. Aliás, a posição genealógica de Foucault vale para tudo. Por isso que ele é um pós-estruturalista. Os pós-estruturalistas, de maneira geral, não gostam de ser chamados de pós-estruturalista, né? Mas terminou sendo assim, a maneira como a gente consegue dizer isso, ou seja, aqueles que não aceitam a ideia de uma estrutura sem história, né? Uma estrutura, vamos dizer assim, natural, ou uma estrutura simbólica que ultrapassa o sujeito, vamos dizer assim, que é a posição dos estruturalistas, né? Que fizeram escola na primeira metade do século XX, né? Inclusive a psicanálise no meio delas. Então, por exemplo, o que ele vai colocar, qual é? O que o Foucault vai colocar, o quê? É que a experiência com a sexualidade não é natural, ela é construída, e, por exemplo, essa relação ontológica, que a gente falou naquela nossa aula sobre história da sexualidade,
essa relação ontológica entre sexualidade e o ser, ela é fundamentalmente cristã. Né? Ela vem da experiência cristã, que haveria alguma verdade ontológica em mim que diz respeito ao meu sexo, à minha sexualidade e ao meu desejo. Lembra disso? Quer dizer, a proposta do Foucault era exatamente até que ponto a nossa relação com a sexualidade pode ser de outra ordem, que não as ciências sexuais, mas a ars erótica. Quer dizer, na ars erótica, ele se referia à ars erótica grega, mas tem também a ars erótica no mundo oriental, né? Nós ocidentais perdemos, se tivemos algum dia, perdemos, né? Não temos mais isso, mas o mundo oriental tem ainda não sei até que ponto mantém, porque não conheço, não sou estudioso dessa história, mas é provável que eles mantenham mais do que nós, e a gente já não tem mais, né? Como prática sexual, social e etc. Então, quer dizer, seria exatamente uma experiência com a sexualidade fora dessa relação ontológica com a sexualidade. Né? Que seria exatamente a discussão que ele faz na história da sexualidade. Né? Tanto é que ele vai para a estética. Né? Ele sai... Porque nesse artigo aqui também, ela recorta um problema que é muito interessante, que é a relação que o Foucault estabelece entre poder e resistência. Né? Isso criou uma crise para o Foucault, uma boa crise. E o Foucault, ele diz assim, que o poder produz uma resistência. Inevitavelmente, não existe poder sem resistência. Porque, por exemplo, violência não é poder. Tudo bem que você vai dizer, mas para fazer uma violência precisa... Mas veja bem, a violência, para o Foucault, ele não é propriamente uma manifestação do poder. O poder, para Foucault, é muito mais da ordem da persuasão e do convencimento do que propriamente da violência direta, como era lá no Poder Soberano. Então, para o Foucault, o poder sempre produz uma resistência. Qual é o problema? O problema é que a resistência ela é sempre dissolvida ou digerida pela própria estrutura do poder. Entende? O poder vai lá, parece uma coisa que parece ser resistencial, não é? Daqui a pouco a turma LGBT vai estar fazendo publicidade. Se é que já não estão fazendo. Entende? Percebe como é que é? O mercado vai lá, tem alguma coisa que é da ordem da subversão e da resistência, o mercado vai lá e se apropria e usa isso para vender viagem, para vender pacote turístico, para vender identidades. Para vender, entende? Tirando o caráter subversivo da coisa. Retirando o caráter subversivo e resistencial da coisa. Hã? Uhum. É o quê? Pink Money. Pink Money. Pink Money. Ah, sim. Diga. Esse lugar que respeita tudo. Quando a gente está falando da superação, colocar o mercadoria, estava escutando esse podcast, que é feminismo marxismo, excelente. Ah, é muito bom. Gente, botem essas sugestões no grupo, porque... Eu escutei 2 episódios assim, consegui dormir. Um sobre teoria E política. conseguiu dormir? Você assiste Caco Brutal e dormir. Tô habituado, né? Eu gosto de ser refletir. E aí, sobre teoria queer, eu ouço sobre lugar de fala. Né? E as meninas do episódio, elas alertam. Tá isso. Esse tipo da mercadoria. É o que a gente conversou semana E a passada, né? problematização, elas fazem uma problematização muito interessante sobre representatividade. Aí a Letícia Parks, que é uma das... É interessantíssima a Letícia. Ela coloca que ela é uma mulher negra, e aí ela é crítica da ideia de negros no topo. Porque, para ela, se um negro vence, milhões são derrotados pelo capitalismo. Então, dentro de um topo capitalista, não há possibilidade da ocupação das massas negras trabalhadoras.
Então, a gente não pode cair na armadilha da representatividade como uma ferramenta de luta revolucionária, subversiva, transgressora, regenerada. Porque isso não tem potência profunda, né, radical, para atacar na raiz as opressões, a exploração do conjunto, né, das massas negras trabalhadoras. E eu acho que essa leitura que ela faz, né, a partir do lugar que fala do inteiro, também se aplica para o movimento gay, LGBT+, porque não cabe dentro de um pouco, não é possível caber a nossa comunidade. É o que a gente conversou semana passada um pouco, né, sobre a figura do objeto. O problema é que isso rapidamente vira objeto de produto, né, e já foi engalfinhada, engolfada, digamos assim, e a gente fica numa dificuldade até de se posicionar enquanto resistência. Como é que se faz isso, né? Como é que a gente consegue recusar esse lugar de mercadoria de si mesmo, né? E aí lá se vai, eu pegar uma referência, acho que ninguém aqui era vir só nós, Zé. O pop não poupa ninguém, né? Vamos lá, para 1980, com o Engenheiro da Bahia. O papo é pop, exatamente. O pop não poupa ninguém. É sobre isso, né? Agora, como é que a gente vai se colocar enquanto posição de resistência frente a um sistema que, na hora que você coloca, você já entrou? Eu não sei. É a história do boné do MST, que eu comentei semana passada. Não sei se As patricinhas estão tudo usando o boné do MST. piorou um pouquinho. Favela, né? Mentira. Virou... Me deu o boné, me deu confiscando o boné. Né? Mas veja, isso é uma questão política importantíssima para qualquer movimento social, porque é uma contradição, é um paradoxo, né, com o qual qualquer movimento vai ter que lidar e ter cuidado, porque outro dia não, assim, a gente fez semestre passado a gente fez da nossa pesquisa sobre violência de gênero, que a gente está fazendo, a gente fez um curso de capacitação. E então, numa das mesas que eu participei, acho até que foi com a Prates, com a Ana Laura Prates, que eu estava. A gente estava discutindo exatamente, e rolou esse papo, por exemplo, da pornografia, né? E de como, por exemplo, de como as mulheres consomem pornografia. Eu disse, bom, tudo bem a mulher consumir pornografia. O problema qual é? É que no consumo ou na realização da pornografia, você pode estar respondendo à fantasmática, perversa e machista masculina. Entende? É uma contradição, é um paradoxo, não é? Manda ele entrar. Você está entendendo? São situações, quer dizer, se a população negra e LGBT aderir ao neoliberalismo, acabou-se. Né? Acabou-se o caráter subversivo que poderia implicar, porque exatamente, o negro vai querer ser empreendedor, quer dizer, vai responder, quer dizer, não estou dizendo que negro não pode ser empreendedor, entende? Não, no sentido neoliberal, que eu estou falando, entende? Isso pode ser uma contradição complicada do ponto de vista, porque implica uma ordem política que é complicada, né? Porque você vai colocar na população LGBT ou na população negra uma lógica política que é, assim, a alma do capitalismo contemporâneo, não é? Essa coisa de você ter que como é que chama? Da competitividade, né? Da coisa de que se você é pobre, é problema seu. Não é? É você que tem que resolver. Está fazendo o suficiente. Você que está em velocidade perversa do capitalismo. Porque toda vez que a gente acha que está dando um passo subversivo contra o capitalismo, né, ele vem e consegue, de alguma maneira, pegar aquilo que ele está vendo. O capitalismo consegue fazer isso de uma maneira muito bem articulada. Por exemplo, a ecologia, né, as questões ecológicas e ambientais. Aí o capitalismo vem e diz, não vamos mais ter canudo de plástico. Aí fabrica um monte de canudo de metal, vem e diz, olha a cara, que na época começou a sair, é super caro. E aí as pessoas compram e acham que aquilo ali é o suficiente para resolver as questões ambientais, quando, na verdade, é muito mais
desce embaixo a história, é outra coisa. Então, assim, o discurso capitalista tem uma engenhosidade perversa e consegue aderir até um tempo atrás não existia produto para cabelo cacheado, porque a maior parte das mulheres de cabelo cacheado são mulheres negras. E aí começa a criar toda uma questão, que você cria todo um... E aí existe a galera LGBT, né? O capitalismo vai lá e cria todo um mercado próprio para esse nicho. Assim, é muito complicado porque a gente está sempre... É muito fácil cair nisso. É muito sedutor o capitalismo. Eu estava ouvindo, quem era? Era aquele ator negro, não me lembro se era ele. O Lázaro Ramos, eu acho que foi ele, não tenho certeza. Ele dando uma entrevista para alguém, eu não me lembro bem. Mas ele falando disso, exatamente. Ele interrogando a revista Raça. Né? De como a revista Raça corria o risco de fazer exatamente uma ontologização do negro, né? E, enfim, o risco, né? De contradição e de paradoxo. O opressor falseiro. E vice-versa. Não esquecendo de uma coisa que está me vindo agora sobre colonização, né? A colonialidade também age em cima disso. Né? O senhor que tem os seus servos e, enfim, criando, o que eu quero dizer com isso? Criando essa coisa de se manter nesse lugar de oprimido e opressor e tal, e manter essa lógica. Né? Acho que vem antes do capitalismo, né? Essa lógica de... E acho que a gente tem que ter muito cuidado, assim, procurar essas... E a gente fala de corpo também, que tem relação com essa identificação, né? Então, tudo isso. Essas lógicas que a gente fica procurando, mas aí como é que a gente sustenta esse lugar? Onde a gente vai sustentar? Acho que essa é a nossa principal interrogação quando a gente faz estudos, né? Como a gente vai sustentar o que a gente vai sustentar? Que vanguarda é essa que a gente vai... E aí? Onde? O quê? Né? Acho que é isso que a gente faz aqui, né? Essa é uma questão tão importante que produziu uma crise em Foucault. É verdade. Ele entrou em crise. Ele disse, porra, mas se o poder produz a resistência e a toda hora está engolfando a resistência para dentro, vai ficar nesse cachorro correndo atrás do próprio rabo? Quer dizer, o que é que se faz? Achar outros meios para Exatamente. poder achar outros meios para englobar a resistência e continuar isso. Exatamente. Se manter no discurso, né, de poder, do que é que você é e do que não é. Exatamente. Você é mentira, né? Difícil. Mas veja que ele quis dar uma resposta para isso. E isso que você está dizendo foi o que ele constatou, né? E ele, obviamente, é o que ocorre. Você tem que estar sempre tentando fugir, escapar pela via da subversão e da resistência. Mas aí foi essa crise, essa interrogação, que fez o Foucault ir para a estética. Ele achou que poderia encontrar uma resposta nisso que ele chama de estética da existência. Né? E é uma resposta complicada, mas, de todo modo, é uma forma que tem a ver com aquilo que a gente falava antes. Né? Por exemplo, a sua sexualidade, esteticamente, é você que define, né? De uma certa maneira. Mas foi a resposta que ele encontrou. Né? Você não gosta muito, né? Eu acho que obviamente que eu acho que é uma resposta possível, e pela estética. É uma possibilidade. Mas aí eu também acho que ela tem uma fragilidade. Né? Mas acho que é uma possibilidade, porque inevitavelmente também a estética é engolfada pela lógica que hoje o que a gente chama de poder, por exemplo, é mercado. No mundo neoliberal, o mercado é o grande outro. Se você se forçar, o mercado vai lá e ele pega. Quer dizer, qualquer coisa entra na lógica do mercado. E aí a resistência é essa. Né? Quer dizer, a grande ideologia sempre foi, né? Mas não o neoliberalismo. O liberalismo foi a grande ideologia do capitalismo. E vejam bem, o liberalismo tem uma questão importante e positiva, porque foi o liberalismo que fez exatamente produziu, por exemplo, as liberdades sexuais, as liberdades políticas, etc, etc.
O neoliberalismo é outra coisa, não é a mesma coisa. Né? Ele é exatamente essa instalação de uma lógica empresarial, de uma lógica, não tem outro nome, uma lógica empresarial para servir para tudo. Aliás, o livro do Safato, né? Safato como professor, você já leu, né? O Liberalismo do Sofrimento Psíquico? Não, ainda não. É um livro muito bom, assim, ridículo. Também. Vou dar uma foto lá para vocês. Muito bom. Interessantíssimo para pensar a saúde mental. Enfim, os sofrimentos, né? Dos sujeitos nessa época de neoliberalismo. Isso é bem interessante. Só para arrematar aqui. Quer dizer, você veja que o modelo de empresa passa a servir para tudo. Né? Quer dizer, a subjetividade passa a ser, por exemplo, a figura do coaching. Não é por acaso que o coaching está aí fazendo sucesso e tomando o lugar dos psicólogos. Né? Eles acham que, da mesma maneira que você planeja uma empresa, você pode planejar a subjetividade e resolver os problemas psicológicos, psíquicos, etc. É a mesma lógica. O coaching sai da empresa, sai da lógica empresarial. Né? As grandes instituições sociais viraram empresa. A ideia, como é o nome daquele cretino do candidato lá do União, não, do Novo. Do Novo. Quer privatizar tudo. Aí o pessoal fez uma meme, né? Vou privatizar sua alma. Não é? Quer dizer, tudo é a lógica, ali é a lógica neoliberal. O Estado virou empresa, a igreja virou empresa, você virou uma microempresa, né? E você tem essas coisas que vendem na internet, você planejar a vida e tal, como se planejar a vida resolvesse seus problemas traumáticos, né? Como se fosse assim. E não é verdade. Mas a lógica empresarial é exatamente o modelo da empresa. E veja que é exatamente a passagem, só para arrematar. Vou recomendar para vocês também o texto do Deleuze, já é clássico, né? Que é o texto que chama Pós-escrito sobre a sociedade do controle, que é a passagem da sociedade disciplinar Foucaultiana, lá do Vigiar e Punir, para o que nós somos hoje, que o Deleuze, o termo não é do Deleuze, Deleuze se apropria de um outro filósofo, que é a sociedade do controle. A diferença é exatamente que o modelo da sociedade disciplinar era o modelo da prisão. Né? As escolas, as empresas, tudo seguiam, os hospitais, seguiam uma lógica correcional e prisional. De lá para cá, isso começou na década de 60, por isso que a gente está no olho do furacão, né? O modelo deixou de ser a empresa, deixou de ser a prisão e passou a ser a empresa. O modelo de referência dos nossos processos políticos, discursivos, subjetivos, é a empresa. É a lógica neoliberal triunfando. Sim, qual é a questão, Alice? O texto. Vou só Para fazer um corte, porque senão, né? Ninguém pode nem conversar. Bom, vocês têm alguma questão aí que queiram colocar? Esse texto está bem bom. Várias, né? Ele fala exatamente aqui desse deslocamento que o Foucault faz com relação a Platão, né? De que o corpo passa a ser o locus e não o agente desses discursos, né? E aí tem uma questão aqui que é interessante também, que é esse lugar do poder, que ela faz uma crítica aqui, que é uma crítica, inclusive, que a Butler faz, que ele coloca como se o Foucault colocasse o poder fora do corpo, né? Alguma coisa que vem de fora e se inscreve no corpo. Eu vou recomendar para vocês o livro da Butler, que para mim é o melhor livro dela, eu não li todos, mas que é A Vida Psíquica do Poder. Eu acho que assim, é o melhor livro dela. Esse que a gente leu esse mês passado Ele está traumatizado. É tão difícil quanto Lacan, né? É complicado, né? Mas o Vida Psíquica do Poder é muito interessante. É muito Vocês encontram o PDF facinho no Google. Porque ela é lacaniana sem dizer, né? Aliás, ela odeia o Lacan, né? Pelo que ela faz críticas pesadas.
Mas todo esse processo de inscrição, de constituição do sujeito na relação, por exemplo, Lacan chama de outro, né? O outro. E, por exemplo, sua relação com o seu outro, sua mãe, seu pai, etc., a cultura, é uma relação de dominação. Não é? É meio difícil não ser. É meio complicado que você, por exemplo, não esteja numa relação de submissão a um outro qualquer quando você nasce, por exemplo. Né? E a sua constituição vem daí, seu nome, inclusive sua sexuação, uma série de coisas vem a partir dessa relação com o outro. Né? E o que a Butler faz é muito interessante, porque esse processo todo, o Lacan já tinha descrito no seminário 11 dele, no que ele denominou de 2 mecanismos de constituição do sujeito, que ele chama de alienação e separação. Né? A gente precisa se alienar no outro, mas essa alienação já implica também uma separação. Tá? Eu não vou entrar no Lacan, depois a gente pode até, quando a gente for falar de psicanálise, eu posso voltar a isso. Mas o que é interessante no livro da Butler? Que ela pega esse processo que o Lacan já tinha descrito no seminário 11 e faz uma leitura política desse processo. Tá? De como, por exemplo, nossa relação com o outro é uma relação de submissão e que nós estamos submetidos a um certo poder que vem do outro. Né? Aí ela dá um passo interessantíssimo, que também é parecido com o Lacan, sem ser... Né? É a lógica da separação. Diz, o problema qual é? É que você se aliena numa certa estrutura de poder que vem do outro, mas a partir de um determinado momento você passa a usar esse poder para se afirmar. Não é? Porque ontem em sala de aula eu estava falando do não, né? É muito interessante quando a criança começa a falar o não. Freud tem um texto que eu recomendo para todo mundo, é um texto muito interessante, se chama A Negativa. O que é que tu tá falando? Eu pensei que tu já ia falar. A Negativa são 4, 5 páginas, mas são 4, 5 páginas que tem teses e teses de mestrado, doutorado sobre ela. Chama-se A Negativa. Tá? E o Freud diz isso, quando a criança começa a dizer não para o outro, é um momento no qual o pensamento surge. Tá? E você só começa a pensar se você fizer um buraco no outro. Senão, você não pensa. No outro aí, obviamente, você quiser chamar de linguagem, pode. Se quiser chamar de poder, pode. Enfim. Mas a afirmação do sujeito implica que ele esteja lá e de lá ele possa se afirmar. Isso, por si só, já é paradoxal. Não é? Porque em Lacan é muito parecido, porque você não pode recusar a linguagem. Você tem que entrar, se alienar no campo da linguagem, e a partir daí você usar a linguagem para se afirmar. Exemplo clássico lacaniano, o nome próprio. Não é? Ninguém aqui escolheu o nome próprio. Mesmo os trans, né, a gente está discutindo com a Yasmin, mesmo o trans, quando troca o nome, o tal do nome morto, não morre. Fica lá. Né? Porque não tem como apagar. É muito complicado. Né? Então, de todo modo, é uma inscrição que, por exemplo, você não escolheu. Mas, a partir de um determinado momento, a criança começa a dizer, eu sou Leonardo, eu sou Alice, eu sou... Não é? O sujeito se afirma a partir desses traços aos quais ele se submeteu. Aí se constitui uma questão muito interessante, que é como se constitui o saber no corpo transviado, né, no corpo do trans marginalizado, digamos assim, e já está a subserviência da morte. Como se constitui esse saber de um corpo que já nasceu para ser vítima desse poder, já nasceu inscrito nessa logística. Porque se a gente pega a concepção do próprio Foucault,
saber poder, onde estaria esse corpo? Ele sabe, não pode saber. Ele pode, é subversivo. Ele se constitui a partir desse poder, ao passo que ele é vítima desse poder. Né? Então, como essa subjetividade viria toda, essa inscrição, dessa circunstância? Bom, é o paradoxo da liberdade. Vocês jamais serão livres. Não completamente. Você vai ter que recortar um buraco para a liberdade. Mas a liberdade absoluta, como dizia o Lacan, só na loucura. Só os psicóticos são livres, né? Porque você não tem, você foge completamente de qualquer baliza, de qualquer, voltando àquela questão. É muito interessante se pensar. Isso é lindo demais, né? Demais, pelo amor de Deus. Na parte do momento que a gente entende isso, começa a ver isso de uma forma... Você começa a lamentar porque você não é doido, né? Porque doido é quem pode, não é quem quer. Você não é doido. Tá certo. Não, infelizmente. É a beleza. Estou na tentativa. Não querendo romantizar o negócio, não, mas... Porra. Mas é exatamente esse paradoxo e esse conflito e essa contradição que a gente inevitavelmente vai ter na relação com o outro, com o poder, com como vocês quiserem chamar isso. Né? A singularidade é possível? É. Né? Mas essa singularidade ela não vem pela simples recusa da participação do outro. Porque senão, por exemplo, se você recusa, você vai para o autismo. Né? Você recusa o campo simbólico, o campo do outro, o campo do... E você ser autista não é propriamente uma boa posição política, por exemplo. Né? Fica difícil de você fincar a sua bandeira no campo do outro. Né? É necessário, e daí, por exemplo, todos os movimentos sociais estão querendo exatamente essa possibilidade de reconhecimento. Aí é que está o paradoxo do reconhecimento. De qual reconhecimento? Né? Porque, e aí voltamos àquela questão que a gente falou aqui do Foucault, né? De como esse reconhecimento não pode ser um reconhecimento, por exemplo, de algo que é da ordem do desvio. Né? Eu quero Foucault dizer, se vocês aceitarem que a homossexualidade é genética, vocês correm o risco de estar aceitando que a homossexualidade é um desvio genético, é uma doença genética. Consequentemente, a positividade da homossexualidade para dizer sobre a sexualidade humana fica reduzida a uma negativação, uma negatividade. Né? Quer dizer, a força política se perde. Força discursiva, inclusive. Digo. Como assim? Não entendi a pergunta. Ele quem? Foucault? Se ele exapirar isso, somos, então se nós somos. Ah, sim. É uma construção. Porque se você vai aceitar que o gênero não é natural, nem biológico, mas é uma constituição, tanto o gênero como o corpo, então, se você é lésbica, gay, trans, etc., isso é uma construção. É uma construção. Não é? Como é que é natural, né? Porque aí, aí você vai dizer, não, eu não aceito que o corpo é biológico, mas eu sou trans, nasci trans. Entende? Aí é complicado, do ponto de vista político e discursivo, inclusive. Né? É uma constituição. Isso, tanto para a Butler como para a psicanálise, por exemplo, é assim. É uma perspectiva que é construtivista. Não no sentido do construtivismo piagetiano, não é isso, não é do construtivismo histórico. E para o sujeito. Né? Claro que você tem, por exemplo, a experiência cultural, por exemplo, de ser gay na década de 60 era uma, hoje é outra. É a mesma coisa a experiência com a sexualidade e tal. Tem? Então, há uma ação aí que precisa ser feita no plano político, discursivo, social, né? Mas há uma ação também na própria relação do sujeito com a sua posição como sujeito, a sua posição de gozo e etc. Precisa se dar com o tempo, né? Não tem como você...
Já tinha esse debate com o senhor na aula, sobre discussão. Se a gente pegasse o grupo A, a galera fala do progresso, é assim, tipo de estudo. Ninguém nasce mulher, fala nasce mulher, mas eu sou gay e nasci gay. Falam esse tipo de coisa, que é um sacrilégio. É um sacrilégio, absurdo. Mas, assim, a minha questão é se esse processo de construção, no caso do ser gay, existe uma escolha da ordem pré-reflexiva, o povo vai ratificar o existencialismo da vanguarda? Boa pergunta. Foucault, eu não sei, não. Eu sei. Se o Foucault, eu acho que o Foucault não vai por aí, não. Ele não faz essa discussão nesse nível. Mas se você perguntar para a psicanálise, sim. Há uma, vejam bem, toda a atenção e o cuidado com o termo escolha. Tá? Escolha em psicanálise não é opção. Eu já tive essas coisas tudinho aí, aquele tempo também, né? Já me voltando, meu filho. Já. E hoje eu tô super calma. Ela acha. Vai, professor, termina. É porque ele usou o termo pré-reflexivo. E aí você não é bem assim. Sim. Porque essa lógica da reflexão não é propriamente por onde a psicanálise vai, né? É claro que tem uma reflexão posterior, tá? Mas veja bem, por exemplo, a ideia de escolha em psicanálise, ela é muito importante, porque implica exatamente o sujeito. Só que não é uma escolha, como se dizia antigamente, que hoje o movimento LGBT não aceita mais, que é opção, né? A ideia de opção. Opção sexual não tem opção, A, B, C, D. Não é uma escolha, é diferente. Só que o termo escolha, ele é infeliz, mas não tem outro. Porque dá a impressão de que escolha, porque eu escolhi ser gay, eu escolhi... Não. Exatamente. Não é dessa ordem. Não é dessa ordem. A escolha, desde Freud, né, é uma escolha inconsciente. Tá? Porque tem a ver com a posição desejante do sujeito. Entende? Porque a escolha, o Freud diz isso. Olha, se a gente tem que interrogar, investigar a homossexualidade, a gente também tem que investigar a heterossexualidade. A heterossexualidade também é uma escolha. Tá? Então, mas aí é que está, é um capítulo à parte a ideia de escolha. Porque também não é uma escolha reflexiva ou pré-reflexiva. Ela é o que dá para fazer, né? Assim, é o que dá para fazer naquele momento. E aí a coisa só toma o mesmo forma, ainda que precária, no a posteriori. Quando você olha e diz, que permite dizer o que você está dizendo, eu nasci gay, né? Por mais que isso não faça sentido, é uma posteriori, né? Você se viu, você se organizou do jeito que deu ali, com o que tinha, com o que não tinha, né? E aí depois você volta e diz, eu sempre fui assim, não sempre fui assim. Mas também não dava para passar de outra forma. Pois é por isso que ele fala sobre construtivismo, não no sentido piagetiano, mas no sentido de que você passa por essas constituições onde você socialmente vai construindo essa lógica de que agora é assim que eu existo, e aqui eu estou assim, que o sujeito escolhe isso. E, enfim, entre outras... A minha angústia é mais no sentido se é pela via do existencialismo. Não. Não nessa lógica aqui que a gente está conversando. Vou dizer para você, mas não vou explicar. Para Lacan, especialmente, é pela via do gozo do corpo. É como o corpo goza. Não tem nada a ver com ser. Porque só um minuto, viu? Porque tem essa discussão com o Deleuze e o Guattari, né? O Deleuze faz a velha crítica de que a falta em Freud e tal faria uma ontologia. Não faz. Não é um ser. Entende? O gozo não tem nada a ver com o ser. O gozo, inclusive, do corpo. Mas diga aí, depois a gente volta para... Aqui um pouco das coisas. Essa questão da escolha inconsciente em relação à sexualidade, ela ocorre durante a infância? Sim. Ela não pode ocorrer em momentos posteriores da vida? Pode, mas porque é uma posição com desejo, né?
de alguma maneira, porque, por exemplo, por que é uma escolha? Porque a gente tira isso da clínica. Se você tem uma posição desejante homossexual, você pode até, por exemplo, inventar uma vida heterossexual, por exemplo. Aí vai ser complicado você viver. Não é? Por exemplo, isso acontecia muito, hoje em dia acontece menos. Aí, quando eu comecei a minha clínica há 30 e tantos anos atrás, nem sei mais quanto, isso era mais comum. Não é? Os homens homossexuais que faziam um casamento e tal, até hoje tem isso. Né? Mas veja... Hã? Depois de quê? Como é que eles poderiam ser depois? Aí, ela perguntou na infância, aí você disse, ela perguntou, se pode ser feito depois? Como é que isso pode ser depois? Assim, se o sujeito ele se depara com castração, ele se estrutura, e aí a forma como ele se relaciona com o desejo, sai daí. Sim. Talvez o que a gente falando seja talvez da autorização, né? De fazer algo para o desejo que passa a ser uma escolha. Porque o desejo muda, né? E aí você. E o objeto é aquele, mas o desejo vai. Eu não estou pensando mais no consciente. Não, é isso. Sim, mas ela já fez a escolha, só que, como ele está dizendo, o desejo vai. Colocar como escolha, não é essa escolha ordinária, mas dá a possibilidade. Para que possa acontecer alguma coisa. Isso. É isso. Mas eu não tenho isso. A minha dificuldade ainda é com essa coisa de depois. É tipo assim, mesmo na sua explicação, você fala assim, o sujeito pode se organizar ali, fazer isso heterossexual e tal, mas o desejo dele aponta para a homossexualidade. Mas de algo está lá atrás. Sim. Assim, está sustentando um lugar que não corresponde com o desejo dele. Mas não foi uma escolha que depois eu escolhi. Agora eu vou ser homossexual, não homossexual. Não, mas... Isso foi feito lá atrás. Tá, mas duas questões. Por exemplo, clinicamente, você pode, isso a gente encontra na clínica. A homossexualidade não é uma só. Tem várias. Não é? Várias, não só no sentido do diagnóstico estrutural, não é isso. Primeiro que é para cada um. Mas, de todo modo, existem formas, clinicamente, que se apresentam. Por exemplo, existem homossexualidades que são decididas na infância. Não é? Seja homossexualidade, lesbianismo, o que for. Essas coisas são decididas na infância. Talvez esses casos, o sujeito diga, eu nasci gay, porque é tão cedo, não é? Que o sujeito já sabe, por exemplo, edipicamente falando, para usar o chavão psicanalítico, ali nos dramas edípicos, o sujeito já sabe. Mas não são todas as homossexualidades que são decididas aí. Muitas homossexualidades são decididas na adolescência, por exemplo. Né? E a adolescência é um tipo de arremate de uma certa condição estrutural do sujeito. Quando eu digo arremate, eu não digo fechamento. Arremate não é fechar. É uma certa... não deixa de ter alguns fechamentos também na adolescência. Né? Então, muitas homossexualidades são decididas na adolescência, por exemplo. Né? E veja bem, é possível que um homem heterossexual faça uma relação homossexual? É. Isso é mais comum nas mulheres, porque as mulheres são mais abertas do ponto de vista identificatório. Né? É mais comum que... Eu atendi várias mulheres, não sei quantas, mas isso é mais comum entre as mulheres. A mulher heterossexual, né? Bonitinha, né? Direitinha, como se diz, né? Até uma certa idade, de repente, se apaixona por outra mulher, faz uma relação com outra mulher e tal. Isso é muito mais comum entre as mulheres. Talvez porque para os homens seja mais difícil, mas né? A exigência... Machistazinho. Entende? Então, isso não é algo assim, por exemplo, fechou e acabou-se. Para alguns pode ser, para outros não. Entende? Então, há essa possibilidade de uma relação com a posição desejante. Até porque também eu não vou entrar nisso, mas só para complicar as coisas que eu disse, quer dizer, a posição heterossexual ou homossexual, ela não é, para Lacan, pelo menos, ela não equivale propriamente à heterossexualidade no sentido de que homem e mulher, ou a homossexualidade homem-homem, mulher-mulher.
Na verdade, a heterossexualidade ou a homossexualidade diz respeito a uma certa posição diante do feminino. Eu não vou falar disso hoje, vocês vão ficar com raiva de mim, porque senão... Mas o Lacan diz isso, o heterossexual é aquele que ama o feminino. Tá? Uma coisa que ele afirma. Ele não diz assim, o homem heterossexual ama o feminino. Não. Ele diz, o heterossexual ou a heterossexual ama o feminino. Isso não tem propriamente não resguarda uma relação com o tipo de prática sexual que você faz. Se você transa com homens, se você é homem, transa com homem, se você é mulher, transa com mulher, ou o que for. Entende? E as coisas são complicadas mesmo. Não são simples. Não é? Quem dera que fosse determinado biologicamente. Quem dera não, porque aí eu ficava desempregado, né? Porque não tinha funcionamento. Não tinha... Ninguém se angustiava com isso, ninguém tinha problemas com isso, né? Quem foi que levantou o braço? Foi. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Não entendi. Poderia ser construído ainda na palavra de crianças que são históricas, estariam mais propícias a ser ativas. Isso poderia estar dessa escolha. Não tem nada funcionando. Mulher, se você se sentiu enviado nesse mundo, não. Enviado nesse mundo, não. Porque as representatividades estão vindo agora, né? Mas não é por essa via. Se fosse, a gente conseguiria ser bem doutrinado e a gente não teria essas dificuldades que a gente mesmo tem com o nosso próprio corpo, até de reconhecimento do próprio desejo, né? Que por mais que isso se delineie nas nossas primeiras experiências de atravessamento da linguagem, freudianamente falando na questão do complexo de Édipo, de alienação, de separação e tal, mas a gente adota um posicionamento de ignorar, de desconhecimento do próprio desejo, e de repente só a partir de tal hora da vida é que você se permite certas coisas que você não sabia nem que seriam possíveis. E aí a maturidade nesse sentido é maravilhosa, porque você vai adquirindo, às vezes, a capacidade de mandar uma boa parte do mundo para um lugar de desconhecimento, né, e de irrelevância na sua vida, e você, de repente, estou sendo bem gentil com as palavras, e você, de repente, se permite uma certa vivência com certas nuances do seu desejo que você não tinha condição de ter antes, que você não conhecia, e que mesmo que você conhecesse, você não daria conta. Né? Então, tem essa questão da autorização, de certa forma, do desconhecimento do próprio desejo e da atualização das nossas experiências com o nosso próprio corpo. No que é que isso vai dar? Aí volta para o começo do negócio. A gente não é homem de uma vez por todas, nem mulher de uma vez por todas. Isso vai... Né? Opa! Otávia. Só para acordar. Acorda. Só para concluir a resposta aqui que a Alice deu. Veja que a psicanálise não acredita em imitação. Quem acredita é a psicologia, ingenuamente. A identificação em psicanálise não é dada por imitação, mas por incorporação, é diferente. Não é? Na verdade, não só, né? Mas a imitação não determina. A imitação não determina uma identificação. Para a psicanálise, não. Né? Psicologia até acredita nessas coisas, mas a psicanálise não acredita. Quando você for falar de corpo, você vai falar um pouco de identificação, vai? Vou falar identificação, exatamente a Aí fica um incorporação. pouquinho mais legal. Vocês já acabaram o negócio? Foi? Porque são 3 minutos. Bom, gente, eu trouxe livro de novo. Aí. Eu estou vendo, eu estou igual o Papai Noel. Aí eu não sei como é que era melhor. Eu acho que não dá para todo mundo, então era melhor ser sorteado. Sorteio. Silenciou, já ouviu falar. Ai, foi. Um bom livro, então, só falar com ele. Não necessariamente por ele, mas... Gente, olha, como é teu nome? Isabela. A Isabela está perguntando um bom livro introdutório para Lacan. Tem vários. Mas tem um muito interessante, se chama de Bruce Fink, se chama O Sujeito
Sujeito lacaniano. Ele falou muito bem, introdução lacaniana, que era muito bom. Introdução a... Lacaniano. Aliás, eu acho que o estado é esse. Não deve ser ideia. Bom, pessoal, estamos terminando aqui. Tchau. A mesma coisa semana passada. O sujeito